A Sony é uma das poucas empresas a apostar em flagships com tela de 5 polegadas em pleno ano de 2018, buscando oferecer uma opção para quem quer um modelo potente e com boas câmeras, mas não se adaptou muito à onda de phablets que tomou conta do mercado de uns tempos para cá. O Xperia Z2 Compact manteve essa proposta, tendo pouquíssimas diferenças para sua versão maior e buscando rivalizar principalmente com o iPhone 8 da Apple, que tem as mesmas dimensões, mas com tela de 4.7 polegadas. Será que o aparelho da Sony realmente entrega tudo o que promete? Vamos descobrir! Na caixa do Xperia Z2 Compact você terá os acessórios comuns, além de um adaptador de USB-C para P2, acompanhado de fones de ouvido, que infelizmente não recebemos nessa unidade de demonstração. O Xperia Z2 Compact traz muitas mudanças visuais em relação aos seus antecessores, sendo 2018 o ano de reformulação no setor mobile da Sony. Isso pode ser positivo ou negativo, dependendo do seu ponto de vista, mas o importante aqui é que temos um aparelho muito bem construído, com corpo em alumínio e a traseira com acabamento em policarbonato. Suas quinas ligeiramente arredondadas e a traseira curva nos fazem lembrar de modelos da linha Nokia Lumia, algo agravado pela escolha dos materiais. Novamente, isso pode ser algo positivo ou não, sendo possível falarmos apenas que ele está muito mais ergonômico do que gerações passadas da Sony, podendo ser manuseado com uma só mão sem qualquer tipo de problema. Falando um pouco mais sobre o acabamento, as laterais metálicas são da mesma cor do restante do dispositivo, o que cria um conjunto mais homogêneo e elegante. Na parte direita ficam os botões de volume, energia e para controle da câmera, enquanto do lado oposto temos apenas a gaveta para um chip nano SIM e um cartão microSD. Na parte de baixo temos a porta USB-C e um microfone, ficando na lateral superior mais um microfone para gravação de áudio estéreo e redução de ruído. As principais mudanças, como dito, ficam no painel frontal e na parte traseira, com o primeiro tendo agora aproveitamento muito melhor e tela 18:9, enquanto o segundo temos agora a câmera centralizada, ao invés de ficar no canto superior esquerdo. Além disso, o leitor de impressões digitais também está por aqui, e apesar de parecer em uma posição estranha, ele é bem intuitivo e funciona de forma rápida na maioria das vezes. No geral, não há muito do que reclamar em relação ao design da Xperia Z2 Compact, sendo ótimo ver que a Sony saiu de sua zona de conforto e deu uma mudada geral no visual. Claro, não dá para agradar todo mundo e terá quem prefira a cara mais quadradona e o acabamento em vidro das gerações passadas. Não podemos esquecer ainda que a Sony manteve a certificação IP68 contra danos por água e poeira, algo que vem se tornando quase que obrigatório nos flagships, mas é sempre bom ser destacado. Ao contrário de gerações passadas que contava aí com a tela HD, a Sony incluiu um painel Full HD no Xperia Z2 Compact, adotando ainda a proporção 18:9 para seguir a tendência atual. Esse salto de resolução também foi visto na qualidade geral da tela, que não deixa absolutamente nada a desejar para o que se encontra em outros flagships como o Galaxy S9 e iPhone 8, oferecendo um nível de contraste muito bom, ótima exibição em ambiente externo e cores saturadas na medida certa, algo que pode ser alterado para algo mais natural ou vivo, caso você deseje. O sistema de som felizmente foi mantido para o padrão já visto em outros modelos da marca, usando 12 alto-falantes frontais que trabalham em estéreo para entregar boa imersão e qualidade mais do que suficiente para assistir vídeos e jogar com uma experiência bacana. So, how long have you been Ant-Man again? Not long. It just sort of happened. I wish I could fight bad guys like you. I seem to mess it up almost every time. Como a Sony não entregou o fone de ouvido que acompanham na caixa do Xperia Z2 Compact, não há como sabermos se eles têm boa qualidade ou não, mas usando fones Bluetooth de boa qualidade, tínhamos algo dentro do esperado para o modelo top de linha. Como dito no início do vídeo, o Xperia Z2 Compact tem como proposta entregar uma experiência de flagship e um corpo menor que a maioria dos rivais. Isso, é claro, diz respeito também ao desempenho, e a Sony não economizou no hardware desse carinha aqui. O conjunto, que conta com o Snapdragon 845, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, se mostrou mais do que suficiente para executar todo tipo de tarefa, apresentando um desempenho prático mais veloz que o Galaxy S9, que tem o mesmo conjunto, e conseguindo rodar todos os jogos que testamos com a máxima fluidez possível. Isso significa que se você está à procura de um modelo capaz de manter boa performance por alguns anos e não curte muito a onda das telas grandes, o Xperia Z2 Compact é certamente uma opção a ser considerada. Um ponto que deixou muita gente com o pé atrás em relação ao Xperia Z2 Compact foi sua bateria, já que a Sony incluiu apenas 2.870 mAh de capacidade. Apesar de não aguentar um dia inteiro de uso mais pesado, porém, o aparelho não decepcionou tanto assim, conseguindo superar o iPhone 8 e ficando na mesma marca aí do Galaxy S9 em nosso teste prático de consumo, com cerca de 7 horas de tela ativa e mais de 16 horas de teste. O grande ponto negativo aqui fica por conta do carregador lento entregue pela Sony na caixa do aparelho, fazendo com que ele demore quase 3 horas para encher totalmente sua bateria, que nem é tão grande assim. Você pode amenizar isso usando um carregador turbo, estando disponível no site da própria empresa, uma opção com mais do dobro da potência do acessório incluso na caixa. Aqui provavelmente temos um dos cenários onde a Xperia Z2 Compact mais surpreendeu. Que a Sony tem vasta experiência na área de fotografia, ninguém discorda, mas os aparelhos da marca sempre foram muito criticados por não tirar tanto proveito assim dos sensores incluídos pela empresa também em aparelhos rivais,
algo que pelo visto mudou no novo flagship aqui. O Xperia Z2 Compact acabou ficando atrás do Galaxy S9 em nosso comparativo direto, mas superou nomes como o iPhone 8 e Mate 10 Pro, e até mesmo saiu muito bem nas selfies, demonstrando ser uma opção bem interessante para quem busca principalmente o alcance dinâmico e balanceamento de cores. O mesmo pode ser visto sobre a gravação de vídeos, onde o dispositivo da Sony conseguiu capturar áudio de forma clara e com boa estabilização, pecando apenas para apresentar imagens um pouco lavadas, mas nada que não possa ser corrigido no próprio app de câmera. Vale lembrar ainda que ele foi o primeiro a gravar vídeo em 4K usando HDR, e permite gravar vídeos em Full HD a 960 quadros por segundo. Esse aqui é o teste de câmera com o Xperia Z2 Compact. Entregar uma interface customizada do Android que agrade ao público não é lá uma tarefa muito fácil, mas a Sony segue no caminho certo ao apostar num visual mais limpo e discreto, incluindo apenas poucos apps nativos que focam principalmente em melhorar a experiência multimídia. O Android 8.0 Oreo presente no Xperia Z2 Compact conta com animações rápidas e com transições sem qualquer tipo de atraso, sendo ela ainda a empresa que mais tem se destacado no que diz respeito às atualizações. Então, se você busca por um aparelho com foco em performance e upgrades frequentes, mas sem abrir mão de alguns diferenciais que facilitam a vida, esse aqui é para você. O Xperia Z2 Compact chegou ao Brasil por um preço mais baixo que seus rivais, custando R$ 3.300 contra R$ 4.300 do Galaxy S9 e R$ 4.000 do iPhone 8. Por outro lado, o aparelho da Samsung já pode ser encontrado por algo em torno de R$ 3.200 e o da Apple por R$ 3.000, enquanto o da Sony continua na mesma faixa de preço, já que é vendido apenas na própria loja da empresa. Isso acaba reduzindo o custo-benefício do Xperia Z2 Compact um pouco, mas ele continua como uma ótima opção na categoria topo de linha, oferecendo aí desempenho mais que suficiente para todo tipo de tarefa, bom conjunto de câmeras, experiência multimídia sensacional, corpo ergonômico bem acabado e bateria na média dos concorrentes. Os principais pontos negativos ficam na falta de uma versão Dual SIM e na comercialização limitada das lojas oficiais da Sony, o que segura seu preço no alto, enquanto os rivais disponíveis no varejo começam a apresentar um valor muito mais atrativo. Mais detalhes da análise completa do Xperia Z2 Compact você encontra a pauta em texto, que vai estar no card aqui em cima ou no link na descrição. Aproveita e deixe seu comentário sobre o que achou do flagship da Sony e dá aquela curtida aí, se ainda não fez isso. Eu sou o Awesome, até produto celular, e eu vou ficando por aqui. Até a próxima!